Olá, estamos iniciando o programa Mais Opinião da Fundação Leonel Brizola, Fundação de Estudos Políticos do PDT. E temos a honra de apresentar o nosso diplomata cubano Juan Pozo, que é primeiro secretário da Embaixada e cujo último posto lá no Ministério das Relações Exteriores de Cuba foi o departamento que trata especificamente do Brasil, Paraguai e Chile. Juan Pozo, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui, ao mesmo tempo que convidamos a todos aqueles internautas que estejam nos ouvindo e nos assistindo para que possam enviar suas perguntas e indagações sobre esse tema que a gente vai debater hoje, que é desafios da esquerda na América Latina. As perguntas podem ser encaminhadas para o facebook.com/Fundação Leonel Brizola, tudo junto. E sem o cedilha e sem o tio, logicamente. Então, essa é uma questão que é muito desafiante, não é? Essa coisa da esquerda da América Latina. Porque a gente está atravessando momentos não muito auspiciosos nestes últimos tempos. Sobretudo depois primeiramente, daquela eleição do Macri lá na Argentina. E depois, em seguida, o golpe parlamentar no Brasil, que afastou a presidenta Dilma Rousseff. Bom, isso foi o bastante para que a grande mídia internacional, principalmente, e a brasileira, a argentina e a latino-americana, decretasse o fim das esquerdas, praticamente a morte, tal como se decretou o fim do comunismo com a queda do bloco soviético. Mas eu acho que as coisas não são assim tão absolutas. Então eu queria saber a sua opinião, Juan Bosch, como é que está a esquerda depois desse furacão aí que açoitou o Brasil. É o furacão ideológico que açoitou o Brasil, a Argentina, e estão querendo também pegar a Venezuela, mas não conseguiram. Não, primeiramente dizer que é um prazer para mim o convite que a Fundação fez para a nossa embaixada, e tenho o prazer, o honor de representar a nossa embaixada aqui em um programa da Fundação Leonel Brizola. E você está falando de uma questão que é muito importante para todos aqueles que temos um pensamento de esquerda. Porque se bem é certo que agora a esquerda tem desafios, sempre tive desafios. Desde o começo que a esquerda se percatou que tinha a possibilidade de chegar ao poder. Acontece que alguns acontecimentos internacionais que têm a ver com o desmoronamento do campo socialista e a forma em que a União Soviética sumiu, foram também questões que enfraqueceram muito os pensamentos das forças de esquerda. Porque se bem a União Soviética e os países do campo socialista do leste mostraram que tinham a capacidade e a possibilidade de fazer governos alternativos ao sistema capitalista, também mostraram que tinham enfraquecimento. É por isso que sumiu e desapareceu um sistema socialista que era muito forte e que, ao mesmo tempo, era a fortaleza que tínhamos os demais pessoas, governos e partidos de esquerda no mundo para chegar ao poder. E essa é uma questão que sempre temos que olhar e que não podemos esquecer. Porque depois daqueles acontecimentos que estremeceram no mundo, que foi um furacão político e ideológico, onde o mundo bipolar tornou-se em um mundo unipolar, o pensamento das forças esquerdas mudou. Mudou muito. E em América Latina começou um adiantamento
uma nova forma de fazer política em combinação com os movimentos sociais. E começou, lembro, naquele momento, os países socialistas desapareceram no ano 1989, e anos depois apareceu o Fórum de São Paulo, que foi uma nova alternativa, uma nova forma de fazer política desde as concessões dos partidos de esquerda, que não tinham que ser partidos comunistas, não tinham que ser, mas só partidos progressistas de esquerda e com um pensamento anti-imperialista, porque é o inimigo comum que temos as forças de esquerda. E então, desde aquele então, sempre tem sido um desafio. Acontece que agora no século XXI, depois que alguns governos de esquerda na América Latina tiveram a possibilidade de tomar o poder nas eleições por diferentes processos que aconteceram, não só em Brasil, aconteceu em Nicarágua, Bolívia, Equador, Venezuela, Argentina também, incluindo Paraguai, Honduras, que foram governos progressistas e não eram partidos comunistas. Pois é, o Juan, estamos entrevistando o Juan Pozo, primeiro secretário da Embaixada de Cuba. O diplomata nos concede essa entrevista para falar sobre a esquerda da América Latina. E ele é um homem experimentado, além de diplomata, quer dizer, um funcionário do governo cubano, mas que tem uma longa história também, né? E está nos mostrando como é que a esquerda, essa foi a nossa indagação, como é que a esquerda está se movimentando depois desses baques que houve com a ascensão do Macri na Argentina, depois com o golpe parlamentar no Brasil e os ataques constantes à Venezuela. Mas, Juan, eu me lembro que o Fidel, ele meio que desconfiava das eleições, né? Ele chegou até a falar com o Salvador Allende, então, que foi eleito presidente. O Fidel Castro esteve lá no Chile, passou lá umas 2 semanas, né, fazendo movimentação, falando para as universidades e tudo, mas ele não negava, né, aquele seu receio, aquela sua constatação de que a via eleitoral era uma via quase que de impedimento, bloqueado para as esquerdas. Mas aí você está recordando, né, que depois da queda do bloco soviético, as esquerdas se reorganizaram, se atualizaram e começaram a fazer seus próprios movimentos, jamais não só com o socialismo puro, digamos assim, mas com o sistema progressista que tinha como fim atender às aspirações populares, né? Do ponto de vista progressista. E aí, é isso que eu lhe pergunto. Chegamos aos governos, né, da Nicarágua, depois de Cuba, né, isso depois de Cuba, que foi a grande revolução que tivemos no século passado, em 1959. Mas depois da Revolução Cubana, o primeiro fato que eu vejo mais sintomático dessa mudança de perspectiva da esquerda foi a eleição do Chávez. Teve também o movimento sandinista, né? O movimento sandinista que chegou a ser derrotado, né? Depois veio também em nova roupagem, não é? Que é aí do Daniel Ortega, que era inclusive o presidente que não foi deposto, ele foi deposto, digamos assim, por um golpe eleitoral. Não é isso? E pela avalanche, essa mesma avalanche que levou o Macri lá para ganhar uma eleição legítima lá na Argentina. Então, como é que você vê agora a situação, como é que a esquerda está se refazendo desse novo, digamos assim, esse novo baque? Bom, temos que ter em conta que quando falamos de esquerda, temos que falar da direita, porque por isso que existe a esquerda. E não é só o que está acontecendo em esquerda, sino que a direita
tem se aproveitado muito bem dos erros cometidos pela esquerda. E foi o que tem acontecido em alguns de nossos países da América Latina. Porque a direita não tem esquecido o que ele representam para seus interesses. E eles se deram conta que a esquerda não tinha experiência nenhuma para poder tomar o poder e manter o poder, para dar legitimidade em um tempo ao poder. Porque o que tem acontecido? Alguns desses processos eleitorais que aconteceram e que a esquerda ganhou, eles mantiveram a mesma estrutura política da direita. E é muito difícil, se você vai fazer mudanças do ponto de vista político, ideológico e econômico também, para você manter a mesma estrutura político-econômica que tinha o governo que você derrotou. É muito difícil. E são alguns dos erros que talvez tenha cometido a esquerda. Mas a esquerda não tem sido derrotada pelos erros cometidos. Não é. Mas tem sido derrotada pelos acessos que tiveram. E temos muitos dos sucessos que tiveram. Pelos sucessos que eles tiveram. Não pelos erros. Porque os erros são bons para a direita. Mas a esquerda em América Latina, em os anos 90 e os primeiros anos do século XXI, a esquerda demonstrou que tinha capacidade para governar. Mas não foi tão radical tanto enquanto foi o governo de Hugo Chávez, que ele se deu conta que só com ganhar as eleições eleitorais não ia a conseguir todo o que ele precisava para fazer as mudanças que era preciso fazer. E tinha que fazer cambios internos. Os meios de comunicações, a estrutura política, que é uma estrutura que representa os interesses da oligarquia da direita. Você não pode manter um governo assim se é de esquerda. Tem que fazer algumas mudanças radicais. Mas você me perdoe, mas é um pouco difícil essa situação, porque você, como você falou, né, é uma readaptação da esquerda. O Chávez pôde fazer isso na Venezuela, mas o Lula já não pôde fazer, nem a Cristina, nem o Néstor conseguiram fazer também na Argentina, apesar daquele esforço monumental da Cristina Kirchner, com aquela lei, né, de médios, a lei da mídia. Aquilo ali foi aparentemente um sucesso, mas chegou o outro governo e passou o trator por cima e arrasou com tudo. Né? Então, é difícil para certos governos, e é por isso, como você fala, eu acho que a esquerda, no caso, ela deve cuidar mais da sua retaguarda, não é? E ter as suas salvaguardas para a manutenção do poder, porque a esquerda ela é muito libertária e, como tal, muito aberta, não é? Então, ela não tem aquela uniformidade, aquela coesão de pensamento e de ação. É por isso que ela deixa uma porção de furos, de flancos abertos. Então, qual seria, né, no caso aí, a salvaguarda a ser adotada por uma, digamos assim, uma volta da Cristina, por exemplo, na Argentina, do Lula no Brasil? Bom, boa pergunta você está fazendo. Isso depende de muitas questões, porque nenhum dos casos são questões isoladas. Temos também que entender que estamos enfrentando uma contraofensiva dos interesses da direita em América Latina. E nenhum dos governos que tem sido derrocado eleitoralmente ou não em América Latina é uma questão isolada. É uma estratégia de los interesses geopolíticos da direita oligárquica e elitista para voltar ao poder. E para, vamos dizer, para contra-atacar também, se se pode dizer, aqueles sucessos que tiveram os governos de esquerda, que foram todas as mudanças que aconteceram durante os governos da Cristina, os governos do PT, os governos no Paraguai, que
Foi só um ano e meio que estive lá, Lugo. O Honduras, que também está fazendo pequenas mudanças, mas mudanças que não tinham a ver com os interesses da direita oligárquica. E então foi isso, as questões que eles atacaram com a sua contraofensiva para voltar ao poder. É toda uma contraofensiva contra aqueles governos progressistas, revolucionários e que têm interesses que vão em contra dos interesses geoestratégicos da direita. Mas é muito complexo, não podemos verlo como uma questão isolada, porque não são questões isoladas. É uma estratégia que é muito mais abarcadora do que você e eu podemos ter em conta. Correto. Agora, o que fazer, né, diante dessa realidade? Qual é a realidade? A realidade é que a direita continua muito poderosa, muito articulada, e a esquerda, como sempre, mais aberta, não é? Mais cheia de furos e perseguida politicamente, não é? Perseguida, por exemplo, com essa mídia, essa perseguição midiática que é terrível, não é? Ela hoje, a gente viu no depoimento do Lula a ele, né? Certas emissoras de rádio, por exemplo, se fosse o depoimento do Palocci, por exemplo, passaria o dia inteiro falando. CBN, a rádio da Globo, por exemplo, falou uma coisa ou outra. Quer dizer, o Lula foi lá e tal. Quer dizer, eles não permitem que a esquerda se mobilize, nem dando notícia contra, né? Que seria o depoimento do Lula. Bom, a minha pergunta é o que fazer, né? O que fazer com a estrutura que a esquerda tem. Se fala muito, por exemplo, nessa situação aí da Argentina e do Brasil, de que, voltando a governar, tanto a Cristina no Brasil, quanto o Lula, na Argentina, quanto o Lula no Brasil, ele dificilmente conseguirá governar com o Congresso que aí está, ou a estrutura que aí está. Daí a necessidade de se lutar por uma Assembleia Constituinte que iria, de alguma maneira, resolver ou repactuar, não é, a situação e a possibilidade de a esquerda realmente, efetivamente governar. Sí, hay una palabra que es clave para la pregunta que usted me está haciendo. Y la palabra clave, que dicho es fácil, hacerlo es muy complejo. Y es el factor unidad. Unidad de pensamiento estratégico para poder contrarrestar esa fuerza de los ataques de la derecha. Y unidad significa, esa unidad de pensamiento, significa convicciones e ideas unificadas bajo una lideranza que nos permitan avanzar y establecer un plan estratégico para dar la continuidad necesaria de los gobiernos de izquierda. Porque si algo debilitó a los proyectos de los gobiernos de izquierda en América Latina, es que no tenían cómo demostrar su continuidad a largo plazo. Eran gobiernos cuyos elementos, desde mi punto de vista, cuyas cuestiones y cambios que se hicieron, respondían a un momento y a una coyuntura histórica, pero no tenían cómo pasar por encima de eso. Y es ahí donde se pierde la continuidad. Es ahí donde se pierde esa continuidad. Es donde hace falta hacer una estrategia, tanto a corto, mediano como a largo plazo, para mantener la continuidad de todos los procesos, de darle la garantía necesaria para que el crecimiento de ese pensamiento de izquierda sea un pensamiento dentro de un proceso dialéctico que permita ir respondiendo a necesidades materiales, pero con la capacidad del colectivo en función de esas necesidades. Y para eso hace falta el factor unidad, pero una unidad que sea materializada. Para eso, detrás de esa unidad se tiene que esconder un fuerte trabajo político ideológico, fuertes convicciones de la militancia para influir
en el resto de los demás factores de la sociedad en función de ese proceso que se está haciendo. Ahora, es bastante complejo. Sim, mas eu entendo. Só que isso só é possível para um determinado núcleo, não é, da esquerda, que a esquerda é muito ampla. Né? A esquerda é muito ampla, tem a esquerda cultural. E diversa esquerda, também. Né? E diversa. Aí onde se perde o fator de unidade. Pois é. Dentro da diversidade. Sim, mas para viabilizar, digamos, essa sua ideia, é necessário se criar um núcleo, né? Ou se não se criar, ou se esse núcleo pode surgir assim espontaneamente, né? Dependendo da situação, porque muitos fatos, sucessos políticos ocorrem em determinadas circunstâncias, forçado pelas circunstâncias e até pelas contradições, não é? Também. Pelas contradições da época. Todo processo revolucionário tem contradições. Pois é. Eu cito o exemplo, por exemplo, da Venezuela, porque a Venezuela realmente se organizou. Por quê? Porque lá tinha o Chávez, né? O Chávez, quando chegou ao poder na Venezuela, em 1998, ele veio com uma estrutura de 100 mil pessoas atrás dele. Por quê? Ele tinha percorrido o Brasil, aliás, o país dele, que é a Venezuela, tinha percorrido toda a América Latina, alguns países, né, árabes, terceiro mundo, além dos grandes países ocidentais. Mas ele se fixou naquilo, a sua prioridade eram os países do terceiro mundo, porque ele sabia que a Venezuela sozinha também, e com a América Latina, não ia conseguir muita coisa, né? Tanto é que a primeira coisa que ele providenciou foi o ressurgimento da OPEP, e ali restabeleceu o preço do petróleo, que estava lá embaixo. Bom, agora ele deixa, né, essa estrutura morre, né, numa situação, né, muito difícil. Todo mundo achava que com a morte do Chávez aquilo ia significar o fim do chavismo. Não ocorreu isso. Olha, nós já temos quase 5 anos da morte do Chávez, não é? Sim. E temos, apesar, né, de toda essa arremetida, esta ofensiva midiática, que é sobretudo internacional, e não é só mídia, é poder econômico, é financiamento da subversão, não é? No país. A gente viu situações, né, de incêndios de universidade, de incêndios de hospitais infantis, só porque levavam o nome do Chávez. A gente viu tudo isso. E veio agora a vitória da Assembleia Constituinte, que prova, né, que eles realmente se estruturaram, e justamente porque tinha esse núcleo chavismo, e teve a sorte também de indicar, né, o Chávez, indicar um sucessor quase à sua altura, não diria à altura do Chávez, que é o Maduro, né, o Nicolás Maduro, que às vezes é tido como um líder histriônico, mas ele tem demonstrado que realmente sabe liderar, inclusive para ganhar a eleição. Bom, esse é o exemplo da Venezuela. Nós temos na Argentina a movimentação da Cristina Kirchner, que parece estar voltando, né? Voltando. Ela teve agora, nas primárias, para as eleições agora de 22 de outubro, ela ganhou a eleição lá. Mas o poder econômico, o poder midiático é tão forte que tentaram roubar o resultado dela, né? Não é fácil. Pois é, aqui nós tivemos aqui com Brizola, né, o presidente, fundador do PDT, em 1982 teve a mesma coisa. Ele reagiu, como fez a Cristina, reagiu, e as urnas, quer dizer, quando foram devidamente apuradas, deram a vitória, tanto ao Brizola e, no caso agora, da Cristina. Bom, a Cristina surge como uma nova líder, né? E o Lula, apesar desses processos todos, ele continua crescendo com grande votação, com grande aprovação popular, segundo as pesquisas. Você, como é que entrevê, como é que você vê esse panorama aí? Bom, eu acho que está em dependência do que possa acontecer, dos resultados que possa ter os processos em que ele está envolvido, supostamente por os processos de corrupção. E acho que é uma situação muito complexa,
nós estamos Não, dando... porque a Cristina também tem o mesmo Ou a processo, Cristina né? também, mas acho que isso também tem a ver com toda a capacidade de reagir que possa ter o equipe os advogados de Lula também para fazer a defesa de Lula, o caso de Cristina também, mas são situações muito complexas dentro dos processos que estão acontecendo, tanto lá em Argentina como aqui no Brasil. O Lugo, que também foi derrocado por um golpe parlamentar, agora também está em um processo com possibilidades de voltar ao governo, a um processo que está sendo feito. Mas são situações muito complexas e que tem a ver com o que eu estava dizendo no começo, precisamente com essa contraofensiva da direita, que estão fazendo de tudo o que possam fazer para se manter o poder e que a esquerda não tenha a possibilidade e a capacidade organizativa para voltar ao poder nos diferentes processos que estão acontecendo em América Latina. O caso de Venezuela é o caso mais complexo que temos. Assim, o governo venezuelano tem tido a capacidade de se manter no poder, mas tem uma guerra mediática, uma guerra de oposição interna muito forte. Eles recebem um financiamento muito forte para fazer o que estão fazendo. E também a guerra mediática que está acontecendo contra a Venezuela. Qualquer pensa que a situação em Venezuela é uma situação caótica em todo o país e só está acontecendo em 17 municipais, não em todo o país. E uma situação muito difícil. Mas o povo está se organizando, está respondendo aos interesses do governo do Maduro. Fecharam um acordo, conseguiram estabelecer a Constituinte e estão atuando segundo o que eles tentaram fazer para manter-se no poder, que é muito complexa a situação que está acontecendo em Venezuela, e a nossa solidariedade com a Venezuela tem que ser de muita importância nestes momentos, porque há a possibilidade de uma invasão em algum momento em Venezuela, e eles estão preparando para que não aconteça. Vocês também tiveram esse mesmo tipo de situação, aliás, mais agravada ainda, porque a revolução era uma revolução realmente de verdade, né? Era uma revolução que mudou todo o sistema político, econômico, né? Mas eu recordo que lá em Cuba a CIA chegava a mandar envenenar os rios, né? Justamente para Sim. tornar o governo, fazer com que o governo se projetasse para a opinião pública como um governo fraco e um governo... Essa é a velha tática, né? Para sabotar o governo e para depois pegar esse governo e impor aqueles processos de ajuste econômico. Você que está falando, no caso de Cuba também foi muito complexo. Cuba foi a primeira neocolônia dos Estados Unidos no mundo. Foi o primeiro teste que eles fizeram. Lá no século XIX, começou a neocolônia de Cuba. E tem acontecido, por enquanto, diferente do histórico de Cuba e Estados Unidos. Mas com o processo da Revolução, quando a Revolução triunfou, eles nunca gostaram do processo que aconteceu em Cuba, porque ia em contra dos interesses geoestratégicos dele. E não só fizeram uma guerra mediática contra Cuba, mas também uma guerra bacteriológica. Eles abasteceram bandas contra-revolucionárias para derrocar a revolução. Cuba foi isolada política e diplomaticamente do resto da América Latina. Só México e a Canadá foram os únicos países que tinham relações diplomáticas com Cuba, porque Cuba foi isolada política e ideologicamente. Não tinha possibilidade nenhuma de manter relações normais com o resto do mundo e com a América Latina. E essa foi uma situação. Também, uma das questões ainda mais importantes de todas as que eu estou falando,
porque o isolamento agora, Cuba tem relações com o resto do mundo, com todos os países da América Latina, e não temos nenhum isolamento diplomático neste momento. Mas se mantém o bloqueio econômico, financeiro e comercial, que começou faz mais de 50 anos. E ainda é uma questão pendente. E agora, com o novo governo, temos um retrocesso. Você estava falando dos desafios, retrocessos. Temos um novo retrocesso em o restabelecimento das relações Cuba-Estados Unidos. Com Obama, adiantamos. Restabelecemos as relações, uma questão muito importante, muito positiva. Começaram as falas em diferentes questões, se restabeleceram as embaixadas, quanto nos Estados Unidos. Obama visitou, né? O presidente Obama visitou Havana. Tá. Foi positiva a visita de Obama, temos que falar assim, foi positiva. Não sabemos quais são os interesses, porque Obama, em o discurso que ele fez, o dia aquele histórico em que se restabeleceram as relações Cuba-Estados Unidos, ele disse, entre outras coisas, reconhecendo os erros da política exterior norte-americana em quanto a Cuba, durante mais de 50 anos. Isso todos conhecemos. Mas ele disse uma coisa que é onde está a armadilha. Vamos a mudar o método. Para qualquer cubano, que qualquer cubano tenha um noveno grau de nível, entendeu a mensagem. Talvez outros amigos não se deram conta. O método seria o novo método. Mas o objetivo é o mesmo. Destruir a Revolução Cubana. O regime change, né? Sim, eu só cambiar o método. Mas eu mantenho a você na mesma situação que você estive durante mais de 50 anos. Porque o objetivo do bloqueio é destruir a Revolução Cubana por fome e que a resistência do povo cubano se enfraqueça. É o objetivo que eles são têm. diferentes métodos que eles têm. Isso que eu estou falando, né? A direita está cheia de laboratórios, né? Inclusive psicológicos, de guerras psicológicas. Quanto à esquerda, coitada, não tem departamento nenhum, vive aí de ideias. Mas nós só queríamos lembrar aos nossos internautas, né, que podem fazer perguntas aqui pelo facebook.com Fundação Leonel Brizola. Este é um programa da Fundação de Estudos Políticos da Fundação Leonel Brizola, que hoje entrevista o diplomata, primeiro secretário da Embaixada de Cuba no Brasil, Juan Pozo. Juan, você estava falando do restabelecimento de relações diplomáticas de Cuba com os Estados Unidos, que avançou muito no governo Obama, já no final, não é? Já no segundo mandato do Obama, e que agora parece também sofrer uma inflexão em função dessa nova administração americana chefiada pelo presidente Donald Trump, que mais que presidente, ele é um representante do big business, né? Ele mesmo não se considera... ele não se considera um político. Ele disse, eu não sou político, eu sou um businessman, eu sou um homem de negócios. Sim, e ele está restringindo muito, inclusive com essa coisa dele de fazer o muro, né, entre os Estados Unidos e o México, coisa que eu não compreendo. Ele aborrece a imigração. Pois é, eu não compreendo muito isso. Então, essa inflexão, ela se dá também num momento muito complexo, como você diz, que é essa da inflexão da esquerda, né, dos governos de esquerda ou populares, progressistas, que havia no continente. Hoje nós só temos a Venezuela, praticamente, né? O Equador fez aquela eleição e tudo, mas parece que está retrocedendo também. Eu lhe pergunto, então, Cuba volta a ficar isolada também, né, nessa história, porque sem um apoio, aliás, diga-se de passagem, que ainda permanece um grande fator positivo, que é o chavismo, né? O governo chavista na Venezuela, sob a liderança do Nicolás Maduro.
porque vocês têm uma parceria, né, inclusive econômica, que mantém o governo venezuelano e cubano ao mesmo tempo. Eu pergunto agora, e a situação de Cuba, como é que fica diante dessas, digamos, novos planos do presidente Donald Trump? Sí, hay una cosa que sucedió y que pienso que caracteriza mucho cuál es la característica de la nueva administración norteamericana. El mismo día que el pueblo cubano estaba sufriendo los ataques de la tormenta Irma, que ha sido la peor tormenta que se haya formado en el Atlántico, con fuerza 5, que pasó por las islas del Caribe y devastó las islas del Caribe, y después continuó por todo el territorio nacional, donde alcanzó con la fuerza de sus vientos de más de 250 kilómetros por hora. Chegou a atingir isso tudo em Cuba? Não, né? Chegou a atingir essa ventania toda em Cuba, 250 kilómetros por hora. 250 kilómetros, fuerza 5. Cuando él estaba saindo para a Florida, foi que ele diminuiu a força 4 e entrou a Florida com força 3. Mas no caso de Cuba, atingiu pelas províncias orientais com força 5. Ah, tá certo. Todo a que parte... é o topo, né? É o top, né? É o topo. Sí, fuerza 5 es el tope. Ya cuando llegó a provincia Habana, disminuyó a fuerza 4 en el tope de fuerza 4, 250 kilómetros. No sé cuál sería la diferencia, pero bueno, a partir de 251 es fuerza 5. Certo. Pero toda la costa norte, la cañería donde están nuestros hoteles, fueron fuertemente dañados. Y así este recordatorio, con todos los daños que nos dejó el huracán Irma, que nunca, vuelvo y repito, ha habido un huracán formado en el Atlántico que haya tenido la fuerza destructora de Irma. Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó aquella ley que todavía estaba pendiente, revocando la propuesta de Obama para el levantamiento del bloqueo. O sea, estábamos siendo atacados por Irma, la naturaleza, que nos está cobrando muchas cosas, y recibimos también ese mismo día el ataque político de Trump. Algo que esperábamos. Además, lo venía anunciando. Só para a gente entender melhor e explicar aos internautas, Cuba sofre esse bloqueio econômico, político e diplomático. Não, econômico, financeiro e comercial. E comercial. Diplomata agora não. Não, correto. Bom, esse bloqueio está há mais de 56 anos, quase a mesma idade que começou oficialmente em 1962. Então. Oficialmente. Bom, o Obama levantou a perspectiva, ele não tomou nenhum ato assim mais concreto para levantar o bloqueio, não é? Justamente porque ele é cercado ali pelo Congresso, o Congresso é muito conservador. Dependia do Congresso. E agora vem o Trump e revoga o que exatamente? Ele revogou a lei, desculpe, é a lei do inimigo. Não tenho com certeza o nome. É uma lei que tem um nome que é aplicada contra Cuba. Sim. E que uma das questões tem a ver com o bloqueio. Que ele, porque foi uma coisa que o Obama tinha em la perspectiva de se levantar. Ah, certo. Não. E ele sempre disse, desde o começo, que ele ia a revocar todos aqueles acordos que foram feitos com a administração Obama. E é o que ele está fazendo. Então, tudo que se adiantou nessa questão do bloqueio, agora volta atrás e se recrudesce. Porque, inclusive, em as votações do bloqueio do ano passado na ONU, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos se abstuvo. Se absteve. Se absteve? Obrigado. Se absteve. Bem, tranquilo. Se absteve. Que foi uma questão muito importante. Tinha a ver com as mesmas coisas que estava dizendo o Obama. Correto. Então é uma posição também difícil, né? E que
e que merece aquilo, atenção para aquilo que você falou, que é a organização, a articulação, não é? Em torno de estruturas fortes para se manter no poder, reforçar as salvaguardas, né? Então, nós estamos aqui entrevistando o diplomata Juan Poço, primeiro secretário da Embaixada, e já estamos recebendo algumas perguntas dos nossos internautas. Só para reforçar aqui, o nosso endereço é Fundação Leonel Brizola, no Facebook. facebook.com/Fundação Leonel Brizola, tudo junto, sem a cedilha nem o tio. Bom, o Rodrigo de Aracaju, Juan, nos pergunta aqui se o neoliberalismo é predatório e qual o melhor caminho para combatê-lo. Bom, boa pergunta. Uma pergunta, ele tem que ter conhecimento. Bom, o neoliberalismo é depredatório, não tem a ver com os interesses dos governos de esquerda, porque é precisamente uns das lutas que os governos de esquerda estão fazendo. E tem a ver mais com aqueles interesses da direita, neoliberal, elitista. E, sim, é depredatório, porque vai em contra dos interesses das grandes massas, vai em contra dos interesses dos povos, vai em contra das políticas integracionistas que têm acontecido em nossos países, vai em contra de todo aquele que tem a ver com o progresso social, desde o ponto de vista das principais necessidades, se pode dizer em português, as principais necessidades que tem o povo, que é o direito ao estudo, o direito à saúde e o direito a questões. Nós já tivemos alguns exemplos disso aí, do que você está falando, com praticamente a extinção de muitos direitos trabalhistas que tivemos aí. Tem a ver com isso. Direitos trabalhistas que tivemos crudo em vigor há mais de 70 anos. Não é? Além do mais, tem aí uma queima, uma privatização selvagem, violenta das nossas empresas estatais, né? Isso tudo, só para corroborar o que você falou, já está acontecendo no Brasil e também na Argentina. Sim, porque precisamente o neoliberalismo tem uma forte conexão, se mistura muito com as privatizações. E as privatizações respondem aos interesses extraterritoriais. Então vai em conta também do sentimento nacional. E isso é perigoso. Correto. Bom, o nosso Rodrigo de Aracaju ainda pergunta qual o melhor caminho para combater o neoliberalismo. O melhor caminho para combater o neoliberalismo? Bom, a integração de nossos povos. Movimentos que realmente sejam de integração com inclusão social. Integração que tenha a ver com os grandes interesses nacionais de todos os nossos povos, da nossa região. No caso da América Latina, acho que a CELAC foi um bom acontecimento, porque pela primeira vez, os países da América Latina, sem ter em conta os países da América do Norte, o caso do Canadá e Estados Unidos, têm um espaço de integração que tem a ver com os seus interesses, fora de qualquer outro interesse. E acho que é uma forma, a integração pode ser uma das alternativas para combater o neoliberalismo. Correto. Eu perguntaria à produção quantos minutos nós temos ainda, 10 ou 15 minutos? 15 minutos, né? Tá bem. Então, Juan, a gente precisa ser um pouquinho mais rápido aí nas respostas, porque temos aqui pelo menos 5 perguntas aqui. Vamos lá. Correto? Então, o Juan Poço vai responder a mais algumas perguntas e nós estamos transmitindo o programa Mais Opinião da Fundação Leonel Brizola, Fundação de Estudos Políticos do PDT.
Então, vamos à pergunta do Pablo. Bom, só para reforçar, não é? Para você fazer uma pergunta, cara internauta, você só precisa mandar, escrever para facebook.com/Fundação Leonel Brizola. Bom, a pergunta agora do Pablo, do Rio de Janeiro. Boa noite, Pablo, é um prazer, né, tê-lo aqui como internauta. Como é que você avalia, Juan, o atual momento do Brasil? Meio complicado para você que é um diplomata, hein? Cuidado. Parece que os brasileiros querem que eu me complique. Bom, todos estamos preocupados com o que está acontecendo no Brasil. É uma preocupação. Nós vivemos momentos em que o povo brasileiro tinha outras possibilidades com os governos do PT, os primeiro do Lula e depois de Dilma, e aconteceram o que estamos falando desde o começo. Há um retrocesso dos governos de esquerda, que no caso também no Brasil, tem a ver com o Brasil, tem a ver com a Argentina, e são retrocessos que são os brasileiros o que têm que encontrar a capacidade para que seja resolvido. Não sou eu quem pode dizer o que você tem que fazer. Não só porque eu seja diplomata, sino também porque eu não sou brasileiro. São os brasileiros os que conhecem qual é o sistema que eles preferem e qual é o tipo de sociedade que eles querem construir. Mas isso depende do povo brasileiro. Não depende do que eu possa dizer ou que eu possa sugerir. Mas o povo brasileiro tem que encontrar a sua capacidade, as suas alternativas para se ajustar ao tipo de sistema de governo que eles querem construir no futuro. Correto. Juan Poço, diplomata cubano, participando deste programa da Fundação Leonel Brizola, mais opinião. A Rosana, Juan, lá de Porto Alegre, ela pergunta: Cuba está passando por uma transição após Fidel? É a pergunta que ela faz? É. Bom, hay dos cosas ahí. Yo no diría, porque a veces desde el punto de vista político y ideológico utilizamos palabras que nos pueden llevar a que no demostremos lo que está pasando. En Cuba está pasando un suceso que no tiene que ver con cambios, sino con fortalecimiento del sistema socialista cubano, desde el punto de vista político, económico y social, para dar una continuidad histórica a lo que se comenzó en momentos más difíciles en la década del 60. No son cambios, más bien son transformaciones económicas y políticas. Mencionaba al comandante en jefe, nuestros líderes históricos de la revolución, biológicamente, aunque siguen siendo nuestros líderes históricos biológicamente, no continuarán dentro de, posterior a las elecciones que van a suceder en el 2018. Eso lo ha dicho ya nuestro general de ejército. Ya Cuba ha demostrado la capacidad que tiene para mantener vivo ese proceso. Y no solo depende de la capacidad del pueblo cubano, porque dicho así sería un egoísmo por parte nuestra asumirlo así. Depende también de una lideranza que tuvo ese pueblo que lo llevó ahí. Pero también todo lo que ha sucedido en Cuba no solo pudo haber sido posible con esa lideranza, los líderes de la revolución, el comandante jefe, con un pueblo que tiene la capacidad de entender y asumir el papel que le corresponde en cada momento de la historia, sino también con el apoyo solidario internacional que en los momentos más difíciles ha recibido la revolución cubana. Y eso nos demostró que no solamente teníamos capacidad interna, sino que teníamos un apoyo moral y solidario de millones y millones de personas en el mundo que entendían la viabilidad del proceso revolucionario cubano. Y es por eso que Raúl siempre lo ha dicho, en una frase, Raúl Castro, nuestro presidente, actual presidente, él siempre está dicho, Fidel es Fidel. Y los únicos que pueden sustituir ese liderazgo de Fidel es el partido y el pueblo cubano.
Y el momento histórico ese está llegando. Hay una generación que va a sustituir a esos líderes de la revolución. Agora, o Juan Poço, essa transição, que na realidade já vinha há quase 10 anos, quando Fidel Castro passou o poder ao irmão Raul, não é isso? O Raul tomou algumas providências, algumas medidas que adaptaram, não é, o governo e as instituições cubanas à situação criada com o desmoronamento do bloco soviético, né? Essa transição, muitos também achavam que não ia acontecer, pelo contrário, aquilo ia levar à derrocada da revolução, acabou não acontecendo, justamente ao que se sabe por causa da estruturação do povo, do governo, né, em defender aqueles ideais que são fortes e também reforçar a sua salvaguarda, que é muito importante. Então, quais foram basicamente as mudanças que houve nesse período de transição desde que o Fidel caiu doente e passou o governo para o irmão? Mira, para entender esos cambios hay que ir antes que el campo socialista desapareciera. En 1986, el comandante en jefe, en un discurso histórico, ya 1986, estou falando 1986, 3 anos ainda antes ninguém do desmoronamento tinha falado o que ia acontecer. E ele mais ou menos disse, se amanhã acordamos e ouvimos na notícia que a União Soviética se derrumbou, nós vamos continuar fazendo um processo em Cuba, defendendo o sistema socialista. Bom, ninguém acreditou. Vamos a falar com toda certeza. Porque o primeiro que todos dizemos, a União Soviética vai se derrumbar. Isso não era possível para ninguém. E segundo, se a União Soviética vai se derrubar, como vamos manter o sistema socialista em Cuba? Sozinho. Bom, ele disse aquilo em 1986. Ele já tem ido ao futuro, tem visto o que ia acontecer, voltou para o presente, contou para o povo cubano e não só contou, disse o que tínhamos que fazer. E o que aconteceu depois? A União Soviética se derrubou. Mas também naquele momento já ele tinha começado um processo de retificação de erros e tendências negativas, que foi interrompido. Foi interrompido precisamente por o processo da União Soviética, porque tivemos que fazer aquilo que ele disse de manter os sucessos do sistema revolucionário. A educação, a saúde, a esporte, o sistema social. Ele preparou o povo para isso. E foi o que aconteceu. E então, aquele processo é a continuidade neste processo que está acontecendo agora. Em um contexto que não é o mesmo contexto que tínhamos naquele momento. É um novo contexto que tem a ver com o mundo unipolar, tem a ver com o recrudescimento do bloqueio dos Estados Unidos, tem a ver com nossos problemas internos também, tem a ver com o processo natural de nossos líderes históricos da Revolução, que biologicamente não vão ficar conosco para sempre. Então, são questões que têm a ver. E são mudanças que têm a ver principalmente com o papel do Estado, que muda muito a forma do papel do Estado em as circunstâncias atuais. Tem a transição biológica, no caso, sim, né? Que as pessoas não vivem para a vida inteira. Mas as ideias se mantêm. Não, correto. E parece também que o presidente atual, Raul Castro, irmão de Fidel, vai deixar o governo. Sim. Né? Está marcado já? Foi uma das transformações que foram feitas para aqueles líderes que estão em as principais lideranças do processo cubano. E ele disse isso desde o começo, que em 2018 ele ia culminar à frente do governo cubano. E é o que vai acontecer. 2018? Sim, agora tem-se detido
Sim. O processo elecionário, Eleitoral. as eleições, produto de furacão Irma. Correto. Sim, agora estamos em a fase de recuperação. É a prioridade agora. Não, correto. Você nem imagina que vamos a manter um processo elecionário em meio da fase de recuperação. Não, porque agora temos um novo furacão em Cuba, que é o furacão do povo, tentando de reagir com força e com muita rapidez para se recuperar dos danos acontecidos pelo furacão Irma. Os danos materiais causados Sim, pelo foram furacão. muito fortes. Tá certo. Bom, nós temos aqui a última pergunta, por enquanto, né? Não, tem mais uma aqui, vamos lá. Ou estou falando muito ou tudo... Não, está dando certo? Está dando certo. Olha, nós temos agora o Cláudio do Acre. Como você avalia, Juan Poço, a relação de Brizola com Fidel? Leonel de Moura Brizola, presidente... O outro dia estávamos falando PDT. disso. Foi uma relação muito boa. Inclusive, eu tive a possibilidade de ouvir algumas anedotas entre o Brizola e o Fidel de um acontecimento quando o Fidel visitou o Brasil, 1992 foi, porque o Brizola tinha também essa capacidade de falar muito. E o Fidel, vocês conhecem. E o Fidel começou falando, e o Brizola finalmente não falou, você não deu tempo, você falou demais. Ele ganhou. O Fidel ganhou. Mas foi uma relação muito bonita, histórica, onde realmente dois líderes importantes dos processos revolucionários na América Latina tiveram a possibilidade de compartilhar em diferentes momentos e de intercambiar os processos, porque não é a mesma coisa um processo no Brasil com um processo em Cuba. São coisas diferentes. Mas foi uma relação histórica muito boa. E onde eles também tiveram a oportunidade de compartilhar em um plano pessoal. Não só como políticos, que tinham um respeito mútuo, mas também pessoalmente tiveram a possibilidade de compartilhar. E foi uma relação histórica muito, pero muito boa. Muito bem. Nós temos agora a pergunta da Ana, de Curitiba. Essa é meio comprometedora para você, mas a gente tem que... Pergunte. A gente tem que fazer a pergunta. É a Ana, afinal, né? Qual a sua avaliação do pedetista Ciro Gomes? Bom, Ciro Gomes é um político de esquerda que tem tido também sucesso como político. Ele foi um dos membros do governo do Lula. Também com o Ciro Gomes temos boas relações. Acho que é um dos homens que tem um pensamento de esquerda de muita importância para os processos que estão acontecendo aqui no Brasil. E que, sim, posso dizer que com Ciro Gomes também temos tido boas relações com ele. E é o que posso dizer. Eu não vou, não é que eu não queira falar do Ciro Gomes, de quem tenho a melhor dessas opiniões, mas é as coisas que podemos falar dele. Um político realmente com uma capacidade de liderança muito importante e que tem tido muito sucesso durante toda a sua vida política. Nós conhecemos ontem, quando estávamos falando com os companheiros do PDT, que em Ceará Ciro é como se fosse dele, porque ele, a sua vida política se desenvolveu lá em Ceará e é conhecido ao nível, não só a nível nacional. Ciro Gomes é um líder conhecido a nível internacional. É o que eu posso dizer. Então, nós assim chegamos ao final do nosso programa Mais Opinião, um programa que vai ao ar geralmente de 15 em 15 dias. E é sempre nesse endereço aqui, que é facebook.com/Fundação Leonel Brizola. O Juan Poço, foi um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. E o microfone está à sua disposição, não é? Para uma mensagem final aos nossos telespectadores também, né? Porque o pessoal vê televisão agora pela internet e internautas, principalmente.
Bom, também para mim é um prazer esta oportunidade que os companheiros do PDT deram para a nossa embaixada, eu representando a embaixada. E que podemos dizer? Temos que confiar em nossas forças, temos que manter a unidade necessária nestes momentos, porque é muito importante ter a certeza de que sem unidade não vamos ter sucesso em nossos objetivos, em nossa estratégia. Há que ter o senso do momento histórico em que estamos vivendo neste momento. Temos um inimigo comum que está tentando derrubar todos os processos progressistas, revolucionários que estão acontecendo em nossa região de América Latina, no Caribe, e temos a responsabilidade histórica de manter todos os sucessos sociais que têm acontecido em nossa região. E para isso é preciso conscientizar e ter a unidade revolucionária para manter essa fortaleza necessária de todos os nossos povos e de todos aqueles que têm um pensamento progressista e revolucionário. Muito obrigado, é o que posso dizer. Então, muito obrigado, Juan Poço, primeiro secretário da Embaixada de Cuba, ex-chefe do Departamento para o Brasil, Chile e Paraguai, lá do Ministério das Relações Exteriores de seu país. Eu queria agradecer também a nossa equipe, não é? Aqui chefiada pelo nosso André Menegotto, o secretário do partido, secretário nacional, o nosso, eu me esqueci do teu nome, o nosso Bruno, não é? Bruno de quê, Bruno? Ribeiro. Bruno Ribeiro. E o Edevaldo, que é o nosso media man, né? O nosso cameraman, que realmente nos possibilitou fazer essa transmissão dentro do horário, né? Que isso é uma coisa difícil, você sabe, né? Essa coisa agora de internet, você perdeu o momento, perde a instantaneidade, né? Inclusive da informação. Então, muito obrigado a todos e até a próxima, não é? Eu me esqueci, acabei me esquecendo de me identificar. Eu sou Francisco das Chagas Leite Filho, jornalista político e também analista. Tenho lá meus programas também no YouTube, né, e no Facebook e no Twitter. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.